Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, microsatélites. Luli, depois de drones, satélites, a conquista do espaço vai chegar a meu bolso? Olha, por incrível que pareça, sim. A gente está tendo cada vez mais a privatização do espaço, né? Se era uma coisa que há pouco tempo atrás dependia de uma grande potência, de uma agência transnacional, agora cada vez mais empresas privadas estão colocando, e não só as grandes, não é só Tesla, não é só a Amazon, você tem outras empresas menores colocando pequenos satélites e privatizando esse tipo de serviço. Isso pode ser muito boa ideia. E para que ter um satélite? Bom, primeira coisa importante, né? A gente sabe muito bem como você tem hacking por aí, como você tem invasão de privacidade, etc. Então, eu posso ter, por exemplo, se você tem um satélite, você pode ter sua rede de comunicação privada e você tem muito mais controle sobre a segurança. Eu também posso ter um GPS só meu e eu posso ter muito mais controle sobre a segurança. Uma coisa é eu estar ligado na internet e ter uma barreira de entrada. Outra coisa é eu ter o meu próprio sistema. Então, pode ser muito mais seguro, pode ser também muito mais privado. Também tem, né, como tudo de tecnologia, também tem um problema, porque pode também gerar um monte de coisa obscura vista a revelia do resto da sociedade. Por outro lado, isso pode aumentar o conhecimento científico. Sim, na verdade essa é a grande aposta, né? Quer dizer, qualquer popularização costuma baratear custo e tornar a pesquisa mais difundida. Então, de repente, pode ser que uma pesquisa distribuída, né? Às vezes tem muito cientista que ele quer colocar a ideia dele no satélite, mas ele não tem verba, não tem dinheiro para colocar aquilo e de repente, a hora que aquilo baixa de $500 mil para $5 mil, a verba dele permite colocar isso. Então, pode ser muito legal, mas também tem um lado ruim, né? Lado ruim? Sim, porque qualquer coisa centralizada também tem um filtro, né? Então, hoje em dia, não é qualquer lixo que vai para o ar, não é qualquer tecnologia que está ali, as tecnologias são poucas que estão ali dentro e você consegue ter um controle maior. A partir do instante, qualquer um pode colocar qualquer coisa no espaço, você tem dois problemas. O primeiro é o físico, que aquilo pode trombar num satélite ou aquilo pode cair de volta na Terra se não for bem feito, né? É muito diferente dar pau num drone que caiu de 3 metros de altura num satélite que caiu de 1 quilômetro de altura. O outro problema é que você pode gerar redes privadas de países ou de regimes, vamos dizer assim, completamente autoritários, que podem criar uma relação completamente diferente da realidade. De qualquer maneira, é a evolução. Não dá pra gente fechar os olhos para ela, que nem uma criança que fecha os olhos e acha que é invisível. Ela vem por aí e a gente tem que, na verdade, torcer pelas coisas boas. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. E o que temos agora para o mês de março de novidades? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nesse mês, eu gostaria de apresentar aqui na nossa coluna Bibliomania alguns tipógrafos editores cujas contribuições foram marcantes na história do livro, desde os tempos de Gutenberg até a época contemporânea. É claro que, quando pensamos em história do livro e história da tipografia, o nome de Gutenberg é o primeiro a ser lembrado, não é? Mas há, na verdade, uma pleiade de profissionais que dedicaram as suas vidas e que fizeram história na história do livro. O primeiro de todos, na verdade, consiste em uma novidade editorial. O programa de hoje será dedicado ao William Morris, que teve uma belíssima edição recentemente publicada pela Atelier Editorial. Na verdade, o livro está quentinho aqui na minha mão e tem por título William Morris, sobre as artes do livro, edição e introdução de Gustavo Piqueira. Bem, o Piqueira faz uma introdução bastante alentada e apaixonada do livro, não é? E, na verdade, ele situa toda essa história em um momento chave da vida do William Morris, quando, digamos, ele tem aquela epifania, não é? Ou como nós chamamos, um clique, e inicia seu trabalho editorial.
Segundo Piqueira, não é? Essa epifania, ela acontece após uma conferência de um especialista chamado Emil Walker, que vai dissertar justamente sobre os primeiros livros impressos, sobre os livros antigos. Logo em seguida, em 16 de novembro de 1888, aparece uma resenha ou uma crítica dessa conferência, escrita nada mais, nada menos do que por Oscar Wilde, e um dos assistentes, não é, na plateia era justamente o William Morris. Quem foi William Morris? William Morris, podemos dizer que foi um artista múltiplo. Ele nasceu em Essex em 1834, fez em Oxford os estudos clássicos, foi romancista, se destacou no movimento Arts and Crafts, onde ele atuou na área do design. O design aqui entendido como de uma maneira muito ampla, desde desenhos de móveis, papéis de parede e assim por diante, e faleceu em 1896. Então, quando nós falamos que ele descobre a edição em 1888, nós podemos imaginar que é já no final da vida, não é? Nos anos derradeiros, que ele se volta para esse trabalho, mas se volta de forma muito intensa e faz história na história do livro, na Kelmscott Press, que foi a editora, a tipografia, o ateliê, o grande armazém de ideias que ele fundou e lançou o primeiro livro em 1891. Professora, e o que há de especial nesse livro? Esse livro, além de belíssimo, ele faz jus às edições do William Morris, não é? Que eram edições de um primor artístico elevadíssimo. Para você ter ideia, ele desenvolveu os seus próprios tipos, ele fabricou os seus próprios papéis, ele também fabricou a própria tinta. Por isso que eu digo, era um armazém de ideias, mas era um grande ateliê que pensou em toda a cadeia produtiva do livro e se voltou para algumas edições de textos contemporâneos, mas também para edições antigas, não é? Ele foi o grande editor do Chaucer, que, podemos dizer, um escritor que fundou a literatura inglesa, não é? Geoffrey Chaucer nasceu em 1343, faleceu em 1400 e é famoso no mundo pelos chamados contos da Cantuária, não é? The Tales of Canterbury. E esse livro ele traz escritos originais do William Morris, estudos que ele fez sobre livros iluminados, sobre as ilustrações dos livros impressos, sobre os livros góticos, e esse estudo em especial escrito por Gustavo Piqueira. A importância do livro também ela deve ser registrada pelo fato de termos poucas edições em português, ou seja, poucas traduções sobre essas grandes figuras da história do livro, da história universal do livro. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, não temos visto nenhum gênio despontar atualmente na área de ciência do esporte. Qual a sua impressão? Olá, ouvintes da Rádio USP. Realmente vivemos um período onde aparentemente temos uma escassez ou não temos referências como gênios do passado que realizam pesquisa ou que trabalham com ciência do esporte. Muito provavelmente porque não estimulamos o aparecimento de novos gênios. Eu vou pegar um exemplo pessoal, então essa coluna não vai ser pautada num artigo científico, e sim numa experiência ou numa vivência que eu tenho tido, avaliando trabalhos para agências de fomento em pesquisa e até mesmo avaliando artigos científicos submetidos a revistas científicas importantes da área. Muitas vezes a minha impressão é que os pesquisadores, os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e até mesmo pesquisadores estão muito mais interessados em ter um trabalho publicado, e para isso eles trabalham de forma muito fechada, redonda, sendo pouco audacioso, arriscando pouco, sendo pouco inovador, com medo de não conseguir realizar o trabalho e depois não conseguir apresentar os resultados de forma positiva.
Eu acho isso muito temeroso e uma realidade muito triste, porque a ousadia, tentar propor coisas novas, tentar fazer algo como se fosse algo mais genial, muitas vezes não funciona, mas não quer dizer que isso não pode ser divulgado, que não tenha serventia, e ao passo que eu prefiro às vezes falhar, não conseguir, mas tentando fazer algo diferente, do que ficar vamos colocar aí na mesmice, ou tentando somente reproduzir métodos e aplicando em ciência do esporte. Eu falo isso porque eu vejo muitos trabalhos que atletas ou pessoas vão para dentro dos laboratórios e executam testes e protocolos padrões que já são dos laboratórios. Isso ficaria muito mais como um serviço, não como uma pesquisa inovadora, e muitas vezes até os pesquisadores vão a campo e só trocam a pergunta e usam o mesmo instrumento, a mesma ferramenta, e só trocam as perguntas que do ponto de vista de inovação tem pouca relevância. Eu acho sim importante, que busquem as agências de fomento, as pessoas que estão à frente, cada vez mais pessoas com esse ímpeto de ser mais genial e não só protocolar, de realizar, como se diria assim, o que reza a cartilha. Como romper essa fronteira e fazer com que os pesquisadores se arrisquem mais? Olha, uma receita, o que fazer para romper essa fronteira é muito difícil e arriscado falar. Mas eu acho que algumas coisas inspiradoras, como jovens pesquisadores ou pessoas que se interessam por ciência, olharem exemplos de pessoas que tentaram e fracassaram várias vezes, mas no final foram bem-sucedidas, muitas vezes devido à teimosia, à insistência nas suas ideias, é muito importante. Até eu indico, que os ouvintes, quem tem interesse por ciência, não é voltado para ciência e esporte, mas tem tudo a ver com pesquisa e também pode ser aproveitado para ciência, principalmente aplicações no esporte e fazer coisas novas. Uma série que eu indico de TV é a série Genius, que é Gênios, na tradução em português. Ela é do Nat Geo e ela mostra na primeira série a vida do Albert Einstein, na segunda do Pablo Picasso, e na última série agora eles estão apresentando sobre a Aretha Franklin. Então todas as pessoas consideradas geniais e à frente do seu tempo, que foram literalmente ousadas, arriscaram, acreditaram nas suas ideias e fizeram coisas diferentes. Então essa é uma série muito interessante que eu indico. E um outro conselho é: tentem arriscar, façam diferente, por mais que não dê certo, mandem propostas inovadoras para as agências de fomento, que provavelmente elas serão muito bem vistas, ao contrário do que muita gente pensa, que a pessoa que está do outro lado quer ver alguma coisa protocolar. Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora comenta a pandemia do coronavírus, que não só afeta os mercados, como atinge em cheio o ideal do estado mínimo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Quem foi duramente atingido pela pandemia e crise atual e está numa quarentena por prazo indeterminado é o ideal de estado mínimo e a política de austeridade. Com uma pandemia que se espalha rápido e fácil, a guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita, o nervosismo do mercado, as bolsas despencando, as empresas quebrando e a recessão ou a caminho ou já instalada, o único jeito é pedir socorro ao Estado, não ao mercado. E quanto mais rápido, melhor. A chanceler alemã Angela Merkel diz que é provável que 70% dos alemães sejam contaminados pelo novo coronavírus. A Dinamarca adotou uma quarentena parcial no país e no mundo inteiro escolas são fechadas e eventos cancelados. A quarentena na província chinesa de Hubei
aparentemente freou o contágio de disseminação do Covid-19. A Itália, que já havia adotado uma medida semelhante, resolveu na quarta fechar todo o comércio, exceto farmácias e lugares onde se compram mantimentos. A gente sabe muito pouco sobre o coronavírus, mas além de lavar as mãos e evitar aglomerações, temos que contar com o Estado, seus governos e as políticas públicas. Os únicos que têm capacidade para conter ou suavizar esta pandemia. E como nós não somos economistas, nós vamos recorrer a quem entende do riscado. Abre aspas. Os governos também estão ajudando as empresas a arcar com seus custos. O segundo tipo de intervenção. A primeira, proposta pelo artigo, seria diminuir as taxas de juros. Bem, Singapura planeja benefícios fiscais e descontos no aluguel e nos impostos. A Coreia dará dinheiro vivo a pequenas empresas com dificuldade para pagar o salário. A Itália oferecerá créditos fiscais a empresas que tiveram queda de 25% nos negócios. E o último conjunto de medidas é para proteger os trabalhadores, impedindo demissões e mantendo sua renda estável. O Japão vai subsidiar os salários de pessoas forçadas a tirar licença para cuidar de filhos ou parentes doentes. E Singapura anunciou subvenções em dinheiro para empregadores de funcionários afetados. Quem diz isso é nada mais, nada menos do que a revista The Economist. No artigo, a recessão é improvável, mas não impossível. The Economist, pelo seu padrão de excelência, é a preferida dos banqueiros, investidores e políticos. Vejam só que bela ironia. A Economist é o ícone dos ícones do neoliberalismo, livre mercado e globalização. Mas não é insensata. Na hora do aperto, lembre que o Estado tem funções bem importantes. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a data advém de um protesto de trabalhadoras que perderam a vida justamente buscando igualdade, buscando direitos. Então vamos conversar um pouco sobre a Organização Internacional do Trabalho, a sua relevância, a sua importância para todos os trabalhadores, principalmente quanto à igualdade de remuneração entre homens e mulheres. O Brasil assinou e ratificou a Convenção número 100, que trata sobre a igualdade de remuneração entre trabalhadores e trabalhadoras desde 1951. Depois temos a famosa, essa bastante conhecida, Convenção Internacional do Trabalho, número 111, que dispõe essa convenção proibindo discriminação no caso de emprego, ocupação, e todos que ratificaram têm o compromisso de promover esta igualdade. A Organização Internacional do Trabalho vem apresentando relatórios. Então, observem que no relatório de 2019, trazendo toda a experiência e acontecimentos de 2018, aponta que 48% das mulheres com mais de 15 anos já estão aí trabalhando. E a percentagem masculina é em torno de 75%. O Brasil faz parte do grupo de países onde há mais diferenças
entre homens e mulheres no âmbito do trabalho, chegando aí a 30,5%, aí as diferenças sendo a pior para as trabalhadoras. Então nós temos aí as mulheres ocupando, segundo a OIT, apenas 30% dos altos cargos executivos aqui no Brasil. Isto está também no relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2018. Então, muito grave esta situação da trabalhadora brasileira, porque acompanhamos e observamos avanços, inclusive a aceitação e posterior ratificação pelo governo brasileiro das conquistas advindas quanto à igualdade dessas organizações internacionais, que não estão se efetivando entre nós. Professora, o Brasil sofre de alguma maneira com as punições às quais recebeu de compromissos assumidos por organizações internacionais? Sim, e é muito grave, porque quando nós observamos, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso bastante conhecido, Aline Diniz, aqui do estado de São Paulo, discriminada no mercado de trabalho por racismo, o Brasil a indenizou a partir da recomendação da Corte Interamericana. Então, o Brasil, muitas vezes, até recolhe indenizações, o Brasil é processado enquanto pessoa jurídica de direito público internacional, nas cortes internacionais, processado, o que já deveria ser, para os nossos governantes e para todos nós, um motivo muito grave, um motivo já, assim, de nós permanecermos entristecidos, perplexos, fomos condenados. Infelizmente, estas informações não são sequer devidamente repassadas aos cidadãos brasileiros e as situações vêm, na verdade, se repetindo. Uma agenda séria de política democrática do governo seria colocar aí nos primeiros lugares uma ampla discussão a respeito do não cumprimento pelo governo brasileiro de compromissos internacionais, principalmente perante a Organização Internacional do Trabalho. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.